Boa tarde, meus irmãos planetários. Estamos aqui mais uma vez tentando descobrir os meandros, dessa grande história chamada Umbanda, que é uma fagulha muito pequena de um processo muito maior chamado Umbanda. E hoje nós somos convidados a falar sobre obsessão e possessão. Na minha concepção pessoal, existem dois princípios, Eu penso que existem dois tipos de seres: os seres já despertos e os seres que ainda vão despertar. No meu caso, especificamente, eu sou um ser que está tentando despertar, a duras penas. Não é fácil. E quando nós pensamos em obsessão, nós temos que pensar numa relação entre o ser e um objeto externo. Geralmente, as pessoas têm relações externas. O que motiva, o que dá força, isso de certa forma é positivo. Então, obsessão em relação objetal, de forma positiva, é aquilo que você deseja muito em relação ao objeto. Só que tem alguns meandros, para os vivos e para os não vivos materialmente. As pessoas materialmente, elas têm desejos, querem conquistar coisas, elas criam obsessões com determinado desejo. Até um determinado ponto, isso é muito positivo. Mas, de certa forma, se isso ultrapassar uma linha de realidade, a pessoa pode entrar em questões que podem trazer a ele alguns desconfortos. Um deles é a frustração. Eu quero muito uma coisa, não consigo, fico frustrado. A obsessão pode se tornar danosa. E quando ela se torna danosa, ela traz, pela frustração, um certo incômodo, que gera ansiedade e muitas vezes tristeza. Em alguns casos mais graves, ela pode trazer até um adoecimento, que são os casos que nós conhecemos como a famosa depressão. Mas por outro lado, se somos seres que estamos ocupando corpos físicos e estamos vivos, nós conseguimos controlar as nossas obsessões porque nós temos uma limitação material. Eu quero muito chegar a um ponto, não consigo chegar, tenho uma frustração e aquilo percorre. Só que quando eu desencarno, eu abandono esse corpo físico, os meus sentimentos continuam os mesmos. Eu só abandonei o corpo físico, mas as minhas sensações de sentimento, de vontade, continuam. Então eu posso ter esse mesmo processo fora do corpo material. Isso acaba me cegando, isso acaba me deixando numa visão bem cartesiana. E eu posso criar, do outro lado, necessidades que não são do outro lado. Dentre elas, a vontade de estar vivo. E essa vontade de estar vivo pode me trazer algumas dificuldades do outro lado. Dentre elas, a necessidade de comer, de beber, de ter sensações. E essa obsessão do outro lado pode fazer com que eu me junte a pessoas que estão no mesmo processo, na mesma frequência, colar com eles, e esse desejo eu transportar para uma pessoa desavisada que também está nesse processo. Então, automaticamente, a obsessão pode ficar um pouco perigosa. E ela fica perigosa dependendo do meu grau de despertamento, ou melhor, do meu grau consciencial. Se eu tenho muito desejo por coisas que são falíveis, por coisas que são dispensáveis, por coisas que são desnecessárias, eu posso criar um processo de simbiose com o outro irmão, e nós dois juntos, eu fora da matéria e ele na matéria, nós criamos essa amálgama que acaba prejudicando o outro, porque eu quero colocar a minha vontade e não respeito a vontade do outro. Ou melhor, me alio à vontade do outro para poder buscar esse objeto de prazer. Agora, o mais perigoso é quando a obsessão pula para um grau maior, que é o grau da possessão. Às vezes eu tenho relações com as pessoas que eu não entendo, tenho uma dificuldade muito grande de exercer o perdão, e a minha obsessão ela vai para um grau um pouco maior, que é o grau da posse, da possessão. E se isso aí for eivado de ignorância, ódio, apego, as coisas ficam mais complicadas. Porque o apego é o start. Ele é o start para a ignorância, ele é o start para o ódio. E se eu estou do outro lado, não material, empreco a minha vontade em cima de um outro irmão desavisado, descuidado, que não se cuida, que não está preparado, a possessão pode trazer grandes transtornos. A espiritualidade ela é muito inteligente. Ela nos deixa a percepção de que alguma coisa não está legal. Então, em processos puramente espirituais, a obsessão nos traz algum desconforto. Primeiro, você começa a ter vontades que você não tinha antes. Você começa a ficar focado em coisas que são dispensáveis.
para a grande maioria, mas que para você são importantes. E a possessão é pior ainda. E a possessão pode te levar num estágio de aniquilamento da sua vontade e você servir como apenas um boneco manipulado de uma vontade externa que pode trazer más consequências. Dentre elas, um adoecimento, uma loucura, uma esquizofrenia, um adoecimento, um câncer, vários tipos de manifestações. E como se curar disso? Quanto menos vontade você tem e consegue se superar em relação às coisas, segurar o seu ego em relação às coisas, esperar o momento dessas coisas serem suas, muito mais fácil você se livra disso. E se for de cunho espiritual, nada melhor do que o nosso velho ditado: orai e vigiai. Porque oração purifica, oração eleva o estado do pensamento. Pessoas que estão em espírito de oração conseguem muito mais e facilmente se livrar desse processo. Ok? Um bom final de semana, muita paz, muita luz e o nosso saravá fraternal. Que assim seja.